Pai Senhor, irmãos, irmãs, estamos aqui mais uma vez, em mais um momento, para aprendermos um pouco mais de Deus. Eu te convido, se você puder, a abrir a sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11. Lucas 15, a partir do 11. Enquanto você procura, caso você ainda não seja inscrito no nosso canal aqui da igreja, se inscreva, ative o sininho para você receber as notificações. Sempre que um vídeo novo for postado, você vai ser notificado. E ao final desse vídeo, caso você tenha gostado, deixe o seu joinha aí e compartilhe com outras pessoas também, que você acredita que também precisam ouvir essa palavra. Amém? Nos diz assim: Jesus continuou: o homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá dispersou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, o que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarroba que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo, calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e nos alegrar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhes o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: Seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos estes anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Mas olha que interessante. Essa história ela é muito contada, reproduzida, pregada, várias pregações com essa mensagem. Mas hoje eu quero chamar a atenção não para o filho pródigo, mas para o irmão, o filho que ficou em casa. Olha que interessante, Jesus diz que esse homem, ele tinha 2 filhos. Um pediu, antes do tempo, que dividisse a herança entre eles, e o pai dividiu entre os 2 filhos. O filho, então, saiu de casa, levou o seu, gastou o seu dinheiro, enquanto o outro ficou em casa, inclusive com a sua parte da herança dividida. E, trabalhando em casa, de repente, depois de um tempo, vê o irmão regressar, né? E recebe essa notícia extremamente surpresa, né? Afinal de contas, ele estava trabalhando num campo e ele chega no final do dia cansado, vê aquele barulho de festa, aquele povo gritando de alegria, dançando, música rolando solta, e ele cansado, chegando do campo, chama um dos servos e pergunta: O que está acontecendo? Eu estava trabalhando ali e eu não estou sabendo de hoje ser uma data comemorativa, de ter motivo para festejar hoje. Então o servo responde: Não, o teu irmão voltou. E o seu pai então resolveu dar uma festa para ele. Matou um novilho,
bem gordo, assim, para ficar uma festa bem recheada de alegria. E aquele filho, então, ficou muito bravo. Ele falou, mas como meu pai foi capaz de fazer uma festa para o meu irmão, depois de todo esse tempo em que ele ficou fora de casa, gastando dinheiro? E provavelmente o servo contou ao pai que o outro filho havia chegado, e o pai então resolve ir lá fora conversar com ele. Afinal de contas, ele não tinha entrado para participar da festa. Chegando lá, então, o pai conversa com o filho, não, vamos participar, seu irmão voltou, olha que coisa boa, seu irmão estava sumido esse tempo todo, e agora ele voltou. Então aquele filho responde assim, mas pai, é muito injusto. Esse teu filho, ele fala num tom bem desprezando o seu irmão, esse teu filho, ele pegou a parte do dinheiro que nem era dele ainda, porque herança só depois que o senhor morresse. Ele pegou isso, foi lá e desperdiçou o dinheiro na maior orgia. Ficou esse tempo todo fora de casa. E aí quando ele volta, ele recebe uma festa, sendo que eu, que sou o filho que está aqui na tua casa o tempo todo, trabalho para ti como um escravo, e você nunca me deu uma ovelhinha para eu fazer uma festa para os meus amigos. Isso não é justo, meu pai. Isso não está certo. Esse meu irmão tinha que ter tido outro tipo de recepção. E eu deveria estar sendo homenageado, porque eu estou aqui fiel, junto, trabalhando, estou fazendo o que o senhor quer, estou fazendo a obra, estou fazendo tudo aqui. E então o pai vê aquele seu filho agindo dessa forma e vira para ele e fala assim, meu filho, talvez você tenha passado tanto tempo preocupado com os erros do seu irmão, que você não percebeu que tudo que eu tenho é seu. Tudo isso aqui é seu. Você sempre esteve comigo, mas tudo isso aqui é seu também. O fato de você aproveitar ou não aproveitar depende de você. Mas a sua mente estava tão distante, preocupada com o erro do seu irmão, com o fato dele não ser digno, dele não ser merecedor, que você esqueceu de viver a plenitude daquilo que você tem ao seu alcance. E esse seu irmão, meu filho, retornou hoje para casa. Você talvez nunca saiu, nunca talvez pensou em sair. Mas ele saiu. Ele fez as escolhas dele, ele quis viver a sua vida. Não me importa. O que importa é que ele voltou. E se ele voltou, nós temos que nos alegrar. Nós temos que festejar, nós temos que celebrar o retorno e a vida dele para o retorno dele para nossas casas, para a nossa casa. Então, irmãos, olha que interessante esse enfoque que Jesus dá nesse segundo irmão. Ele estava em casa, ele trabalhava para o pai, ele nunca se ausentou, ele nunca foi para longe, ele nunca saiu para viver uma vida dissoluta, mas antes focou-se no trabalho tanto, porque ele acreditava que era a sua obra, era o seu trabalho que o pai estava preocupado, era o que o pai estava buscando. Quando na verdade o que importava para o pai era o filho junto dele. Porque aí demonstra, o amor do pai não está nas obras meramente que o filho pratica, mas no fato de estar próximo a ele. Com essa parábola, Jesus nos ensina que nós muitas vezes acreditamos estar na casa do Pai, estarmos vivendo com Deus, vivendo com Jesus, mas os nossos olhos estão voltados para condenar os nossos irmãos, para desprezá-los, para dizer que eles não são dignos da graça e da misericórdia de Deus. Mas aí Deus nos lembra que se nós estamos na casa com Ele, nós também somos alvo dessa graça e dessa misericórdia. Enquanto nossos olhos estão voltados para condenar aqueles que estão distantes, ou aqueles que estão voltando, ou até mesmo aqueles que ainda não entenderam que precisam voltar, nós acabamos de perder
a oportunidade de desfrutar a vida no reino de Deus que nós temos. Porque um olhar para fora, um olhar que condena as outras pessoas, um olhar que se sente mais merecedor do que as outras pessoas, nos impede de aproveitar a essência daquilo que Deus tem para as nossas vidas. E assim como aquele pai respondeu para o filho: tudo que eu tenho é seu. Isso aqui é nosso. Você poderia muito bem estar desfrutando de tudo isso, mas você não esteve, porque você está muito mais preocupado em condenar o seu irmão do que em viver. E é isso que nós precisamos aprender dessa história também. Muitas vezes nós somos o filho pródigo que se afasta e que volta. Mas em tantas outras circunstâncias nós somos o filho que fica em casa e que só se preocupa em condenar o irmão, ao invés de viver o reino de Deus. Então que nós possamos aprender isso. O reino de Deus é uma preocupação com o próximo na medida em cuidar do outro, não na medida de condená-lo, de cuidar da vida dele tentando interferir, ou mudar, ou condená-lo, virar para ele como esse irmão falou: esse filho que gastou dinheiro à toa, que viveu dissolutamente, gastou com as prostitutas, ele volta como se nada tivesse acontecido. E o pai fala assim: porque a minha graça o alcançou, a minha misericórdia o alcançou. E se você tivesse preocupado em compreender que a minha graça e a minha misericórdia já te alcançou também, e é por isso que você está aqui, a sua vida seria outra. Então, meus irmãos, minhas irmãs, que nós possamos entender isso. A graça e a misericórdia de Deus são para todos. E não cabe a nós o olhar condenatório, discriminador, aquele que segrega, ou mesmo o olhar altivo, acreditando que o nosso trabalho, as nossas obras são aquilo que chama a atenção do nosso Pai, quando não é. Aquilo que Deus procura e espera de nós é que nós estejamos em casa, vivendo a plenitude do reino de Deus. Que você possa viver isso. Não olhe para as pessoas achando que você é melhor do que elas. Porque quando nós entendemos o Evangelho, nós compreendemos que não há ninguém melhor do que ninguém. E a graça de Deus é o que nos faz irmãos. Que nós possamos acolher os nossos irmãos que estão retornando. Que nós possamos ter paciência e amor por aqueles que ainda não voltaram. Mas que através do nosso amor de irmãos, eles possam estar de volta à mesa do Pai. E nós possamos então festejar com muita alegria. Amém? Que Deus abençoe a sua vida grandemente, em nome de Jesus.